Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre como surgiu o Talibã. Então, o Talibã surgiu quando as tropas soviéticas deixaram é, o Afeganistão nos anos 1990. O país foi tomado por uma série de conflitos sobre facções que brigavam pelo controle da nação. E nesse contexto de guerra civil surge em 1994. O Talibã, sob a liderança do Mohamed Eng, o grupo criado no sul do Afeganistão tem origem nas tribos que ocupavam a fronteira do país com o Paquistão, formado principalmente pelos Pashtun, um povo que lutou contra o imperialismo britânico, a invasão soviética, e hoje se dedica a combater a intervenção do Ocidente na região. Em 1997, pouco tempo após o seu surgimento, o Talibã conquistou o controle do Afeganistão, sendo muito bem recebido por significativa parte da população. Isto porque após em longo período de guerras, o grupo estabeleceu a paz no território, combateu a corrupção e tornou as estradas mais seguras para o desenvolvimento do comércio. Apesar disso, apoio interno, o Talibã só teve seu governo reconhecido por 3 países, certo? Que é Emirados, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Paquistão. Após os ataques em 11 de setembro de 2001, eu não tinha nascido ainda nesse tempo, o Afeganistão foi invadido pelas tropas estadunidenses e pelas tropas os alegações de que o Talibã protegia Osama Bin Laden, responsável pelo ataque, motivaram uma coalização liderado pelos Estados Unidos a destituir o Talibã do poder, mas isso não impediu o grupo de continuar exercendo influência na época controlando
quase 90% do Afeganistão. Os talibãs continuaram sua luta agora na clandestinidade. Bom, a história do nosso grupo, que é o Talibã, começa a partir do momento quando ela foi criada no sul do Afeganistão, na época que estava ocorrendo uma guerra civil entre as facções, depois que a União Soviética saiu, que foi em 1992. Tinha um grupo chamado Mujahidins, que eles estavam no comando e eles controlavam tudo de dentro do Afeganistão, tanto na parte política, tanto na parte militar. Aí, por conta disso, os outros grupos, como queriam esse poder, eles acabavam tendo intrigas, brigas, só que eles não utilizavam armas. O grupo Talibã, ele foi um dos primeiros a utilizar a arma, com isso ele conseguiu conquistar 2 cidades, que foi Charizab e Kandahar. Tanto que tem um livro chamado A Ascensão do Talibã no Afeganistão, que conta quando eles ganharam e conseguiram conquistar a cidade de Kandahar, mostrando a visão deles, vendo as pessoas que moravam lá, a parte social e as misturas que havia também, as misturas de etnias. E com isso, eles ficando incomodados e contando como que foi que eles começaram a modificar as coisas, controlando a parte política e militar do país. Com o financiamento paquistanês, eles logo partiram para um de seus objetivos primários, a de tomar a cidade de Cabul. Porém, eles foram logo derrotados nas suas primeiras tentativas, mas com os bombardeios contínuos na cidade, eles logo tomaram o controle total e imporam um governo islâmico radical no país. Mesmo num país isolado, por anos seguidos de guerras, a rigidez do Talibã trouxe uma certa paz à região, já que a maioria das tribos tribais havia sido derrotada e seus líderes foram enforcados. A população foi desarmada e as ruas foram desbloqueadas, o que garantiu a circulação de capital e facilitou o comércio. O grupo também aplicou uma interpretação rígida da Sharia, que é uma lei islâmica, e logo as escolas de meninas foram fechadas e as mulheres foram proibidas de deixar as suas casas, até para fazer compras. Também eles proibiram fontes de entretenimento como música, TV e esportes. Não tinha muita coisa para fazer, né? Pelo visto. A aproximação com o líder da rede terrorista da Al-Qaeda, o Osama Bin Laden, entrou em acordo com o Talibã, porque naquele tempo eles eram rivais e Osama Bin Laden percebeu que ao fazer uma certa aliança com o Talibã, ele teria uma oportunidade de agir no Afeganistão, agir de forma segura. E agora eu vou ler um trecho de um livro que resume um pouco sobre o que eu falei, em que o Talibã teve inigualável sucesso, pois implementou uma teocracia austera e puritana, as quais desejavam a Al-Qaeda e outros grupos jihadistas, apesar de só ser reconhecido por 3 países, Paquistão, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. O mini califado sob ordens de Mullah Omar reinou à vontade para realizar seus experimentos entre 1996 e 2001. E daí, quem escreveu esse livro foi Abdel Bari Atwan, no livro História Secreta da Al-Qaeda. Eu vou falar sobre os grandes conflitos. O Talibã é um grupo que atua no Afeganistão e no Paquistão desde 1990. Ele é conhecido por suas rígidas regras. Ele é um grupo responsável por inúmeros ataques e ele tem retomado seu crescimento nos últimos anos. Um ataque foi reivindicado pelo movimento islâmico de linha dura. O Talibã deixou ao menos 69 mortos e 300 pessoas feridas em um parque na cidade de Nohar. Nesse parque estava cheio de famílias e estava comemorando a Páscoa. A maioria das vítimas foram mulheres e crianças. As autoridades policiais disseram que esse ataque foi feito por um homem-bomba.
Um dos ataques mais criticados do Talibã paquistanês aconteceu em outubro de 2012, quando a estudante Malala foi baleada ao sair da escola na cidade de Mingrolya, no Paquistão. Na época, com 15 anos, Malala destacava no país por a sua luta pela educação de meninas e adolescentes. Esse caso passou a ser acompanhado para o mundo todo, e 2 anos depois, aos 17, Malala foi uma das vencedoras do Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho em defesa da educação feminina. A atenção do mundo foi atraído para o Talibã no Afeganistão após os seus ataques nas Torres Gêmeas em Nova York em setembro de 2001. Logo após 11 de setembro, o Talibã foi expulso do poder no Afeganistão por uma união liderada pelos Estados Unidos, apesar de seu líder Mohammad Omar e de não ter sido capturado. Nos últimos anos, o Talibã ressurgiu no Afeganistão e cresceu muito no Paquistão. Entre diferentes facções do Talibã e os grupos militantes, como Tehrik-Taliban Pakistan, a sigla TTP, é acusada de dezenas de atentados suicidas e outros ataques. No sudoeste do Afeganistão, o Talibã rapidamente estendeu a sua influência. Eles capitularam na província de Herat, na fronteira com o Irã, em setembro de 1995. Exatamente um ano depois, eles dominaram a capital afegã, em Cabul, depois de derrubar o regime do presidente Rabbani. Eles foram acusados de vários abusos culturais e direitos humanos. Um exemplo notável disso foi em 2001, quando o Talibã foi adiante da destruição das estátuas de Budas em Bamiyan, no centro do Afeganistão. Houve vários ataques do Talibã em Cabul nos últimos anos. Em setembro de 2012, o grupo realizou um ataque de um alto perfil na base de Camp Bastion da OTAN. Em setembro de 2015, o Talibã tomou o controle de uma capital provincial pela primeira vez desde sua derrota em 2001. E Kanduz é uma cidade estrategicamente importante. Os Estados Unidos e o Talibã assinaram um acordo de paz no Afeganistão depois de 18 anos de conflito. Os americanos e os seus aliados da OTAN concordaram em retirar todas as tropas do país num prazo de 14 meses se os militantes sustentarem o acordo. E os militantes também concordaram em não permitir que a Al-Qaeda ou qualquer outro grupo extremista opere nas áreas que eles controlam.